A gente está aqui hoje para falar um pouco, relembrar como é que foi a cobertura do Sul-21 de junho de 2013. E para isso a gente convidou uma galera que fez parte da equipe que acompanhou os protestos na época e mesmo antes, toda a mobilização que começou por Porto Alegre acabou tomando todo o país. Igor Natucci, Yuri Miller, Débora Fogliato, que vão conversar um pouco com a gente e lembrar um pouco como é que foi esse momento, como é que foi essa cobertura. O Igor falava agora um pouco antes da gente começar sobre o quanto em 2010 essas mobilizações já eram visíveis na cidade, né? Como é que a coisa tomava essa dimensão? O que vocês viam enquanto jornalistas que estavam acompanhando aquilo ali? Para mim, eu acho que foi uma situação que foi toda muito rica, porque o crescimento do Sul-21 ele meio que aconteceu ao mesmo tempo em que acontecia a consolidação desses movimentos que acabaram eclodindo em tudo que a gente viu em 2013. A primeira cobertura do ano 2013 para as manifestações referentes ao transporte coletivo, ela é de janeiro de 2013. Não tinha nem definição do percentual do aumento, não se sabia quanto seria o aumento de passagem naquele momento. Mas a gente já tinha uma suspeita de que coisas aconteceriam a partir daquilo ali. Óbvio que não com a dimensão, né? Ninguém aqui é evidente, né? A gente não tinha como adivinhar a dimensão que a coisa toda ia tomar, mas a gente já percebia que seria uma pauta importante daquele primeiro semestre. E vocês já viam o Bloco de Luta ou outros movimentos organizados à frente dessa... Sim, já existiu o Bloco de Lutas. O Bloco de Lutas, ele vem... As primeiras menções, eu acho que são de 2011, que a gente tem no Sul-21 do Bloco de Lutas, ainda com um nome diferente, era Comitê de Lutas pelo Transporte Público, uma coisa assim. E ele vinha ganhando esse corpo por esses outros movimentos que faziam com que esses grupos que depois se consolidaram no bloco se aproximassem. E mais perto de junho, assim, Porto Alegre vai dar esse passo inicial, né, que vai ser essa mobilização que aconteceu no Brasil inteiro. O Sul-21, como tu falou, já estava desde o início, ou desde antes, acompanhando, mesmo quando ainda era um movimento menor, com menos mobilização, menos manifestantes. Quando é que vocês começam a ver que aquilo ali está tomando um outro rumo, assim? Enquanto jornalista, no dia, ali na cobertura, caminhando com a marcha, com a manifestação, começam a ver aquilo encorpar e tomar um caminho diferente, assim. Esse momento do corte de árvores perto do gasômetro talvez seja um ponto interessante de lembrar, porque ele provoca uma mobilização talvez atípica, que poderia ser uma pauta pequena ou muito pontual, né? Quase restrita aos ambientalistas, e não foi assim. A gente fez aquela cobertura desde o início da manhã, já lembro com o Igor. A Débora já estava no... Eu cheguei de tarde lá. Sim, já estava no jornal também nessa época. Aquele dia eu comecei a cobertura às 4 horas da manhã. Eu lembro. E terminei às 11h30 da noite. Isso. E muitas pessoas se juntaram, pessoas que militavam em outros nichos de atuação. E naquela noite, quando as árvores já tinham sido cortadas, ou quando a coisa, enfim, já tinha estourado, teve uma marcha grande pelo centro de Porto Alegre com pessoas que, enfim, estavam em outros coletivos, estavam mobilizadas já com essa pauta da passagem, mas também se juntaram àquela luta específica. Isso já sinalizava que tinha algo diferente, que, enfim, havia uma vontade, uma disposição de estar na rua que, enfim, já parecia alertar que isso poderia se repetir com outras pautas e com outro entusiasmo. Queria voltar um pouquinho à ocupação da Câmara, que vocês mencionaram rapidamente, porque acho que foi muito significativo dessa cobertura também, e fala muito sobre o trabalho do Sul-21, né, que conseguiu estar lá dentro, acompanhar e ver de perto o que estava acontecendo. A Débora mencionou antes a facilidade que o Sul-21 tinha de conversar com as pessoas que estavam naqueles primeiros protestos de 2013. E, pelo menos para mim, é uma opinião mesmo, aquela ocupação da Câmara torna essa questão diferente, mais complexa e às vezes um pouco incômoda. A relação da imprensa com a ocupação, ela foi tensa desde o início. Alguns veículos nunca puderam entrar, outros sim, e havia também um limite bastante tênue entre censura e escolha das mídias naquele momento, né? Sim. Mesmo quem estava lá dentro, não sei se poderia fazer uma cobertura e um questionamento totalmente crítico. Aquele momento já é um momento de enfraquecimento, na minha opinião, apesar da ocupação ser um processo rico e um momento importante pelo simbólico e também pelo prático. Enfim, colocar os vereadores a responder também por uma questão que era, sim, local, desde o primeiro momento. Mas essa relação com a imprensa ali se torna bastante incômoda. Se notava uma dificuldade
das lideranças de como manejar aquilo, sem ser autoritário ou sem censurar o trabalho da imprensa, e não sei se conseguiram. Acho que ali faltou um pouco mais de, talvez até experiência de militância para alguns de como lidar com essa situação. Era bem complicado, porque a gente, como o Yuri falou, meio que estava numa posição que a gente podia entrar lá e falar com o pessoal, e enquanto outros colegas de outros veículos não podiam. Então isso acabou gerando para nós uma situação meio estranha, de que os próprios jornalistas começaram a dizer, porque só o Sub-21 pode entrar, vocês têm livre acesso e a gente não, E isso acabou causando, ao contrário do que antes acontecia, que todo mundo podia estar lá, mas mesmo assim a gente estava fazendo a melhor cobertura, isso causou uma situação de que, vocês estão fazendo a melhor cobertura porque vocês são os únicos que têm acesso. Sim. Então isso gerou uma leve tensão dentro do jornalismo, assim, de que tipo, bom, acho muito fácil pro Sub-21 fazer essa cobertura, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é claro que essa relação só existia por causa da forma como a gente havia lidado antes com determinadas coisas. Mas eu concordo com o Yuri, eu acho que foi uma posição discutível das lideranças, a forma como eles lidaram com isso. Embora eu compreenda que para eles tenha feito sentido naquele momento não permitir, por exemplo, o acesso de veículos que eles achavam que, bom, para que eu vou deixar as pessoas entrarem aqui se eles só vão nos criminalizar, como sempre fizeram. Então isso foi uma situação bem complexa na época, assim. Não sei se vocês têm coisas pontuais, assim, desse período ainda, mas eu queria que a gente tentasse fazer ter um olhar de hoje para aquele momento, assim, sabe? Sim. De o que se transformou para vocês, assim, olhando hoje na cobertura mesmo, no trabalho, na rotina, nessa coisa mais jornalística, porque eu acho que enquanto transformação social é muito difícil ter uma análise de um momento tão complexo que a gente 5 anos depois ainda não consegue entender direito o que foi e o quanto ainda repercute na sociedade, de que forma. Mas eu acho que no nosso trabalho a gente consegue ter um olhar um pouco mais restrito e consegue enxergar umas mudanças mais significativas, né, que são em muito resultado daqueles protestos de junho. Teve uma coisa interessante que foi, devido à ação da Brigada Militar, né, a gente começa, em certo ponto, a se acostumar com a repressão da Brigada. E isso a gente acaba levando sempre, até para os anos seguintes, para os protestos seguintes. Eu acho que de 2013, pelo menos eu levo a dúvida como o que mais me acompanha desde então, porque tudo era tão contraditório e tão cambiante que a gente se acostumou a desconfiar de todas as situações, de todas as coberturas, das declarações, de qualquer lado que viesse a declaração. Eu acho que isso é um presente rico que vem de 2013 para quem cobriu, acho que se deve levar adiante. Eu acho que é isso, gente. Obrigada pela participação, pela ajuda de vocês pra gente relembrar como é que foi esse trabalho, como é que foi essa cobertura. Acho que foi um momento muito importante e a gente não pode esquecer, né, de como é que foi produzir, dar conta disso tudo. Com certeza. E obrigada ao pessoal do Espaço 900 que cedeu lugar pra gente fazer essa gravação aqui. Valeu.